Como é você quanto à ansiedade, quanto a saber esperar, esperar em Deus, esperar no tempo de Deus? Nós todos somos ansiosos, queremos no nosso tempo, da nossa maneira, e queremos falar nessa noite no tempo de Deus, para nos sujeitarmos a esse tempo, porque nós vivemos a nossa correria, vivemos o nosso dia a dia com as nossas expectativas, mas o Senhor é quem tem controle de todas as coisas e será de grande benefício para nós esperar no tempo de Deus, no tempo do Senhor. Você é daqueles que quando faz uma compra, espera logo ter aquele produto, quando faz uma oração e gostaria muito que a resposta viesse imediatamente, porque você não aguenta esperar. Olha, eu acho que quase todo mundo é assim. Poucos sabem dominar essa ansiedade que nasce no nosso coração, mas Deus não quer que seja assim. Por isso ele diz na sua palavra: não andeis ansiosos de coisa alguma. Leve tudo a Deus em oração. A oração é pedir ao Senhor e ficar esperando. É esperar a resposta do Senhor e que ela virá. A resposta será absoluta, será correta, será o melhor para nós. Certa vez, quando eu morava em um sítio e vendo ali as galinhas que botavam seus ovos, aqueles chamados galados, porque dali nasceria o pintinho, porque normalmente o ovo, esse que nós consumimos, ele não está na ação do galo, não terá o pintinho. Mas quando esse processo acontece e vai nascer o pintinho, é tão maravilhoso ver a vida que está ali dentro daquele ovo, daquele pintinho quebrando a casca para poder sair. Mas na minha ansiedade, na minha pressa, querendo ajudar aquele pintinho a vir para a vida, olha, ele está se esforçando muito, eu vou ajudá-lo. Quebrei a casca e ajudei aquele pintinho para vir ao mundo, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. E ele acabou morrendo, porque era necessário que ele fizesse aquela força, era necessário que ele fizesse aquele ato para a vida, no tempo certo. Ainda ele não tinha toda a força, ainda ele não tinha toda a capacidade. Esse pintinho prematuro não poderia sobreviver. E foi isso exatamente que aconteceu, e essa lição ficou para sempre na minha vida. Tudo tem o seu tempo, tempo determinado. E o tempo que Deus determinou é que aquele pintinho quebrasse a casca vagarosamente, no tempo certo, e aí ficasse forte, aí pudesse vir a vida. Nós todos temos uma hora, nós temos um dia, um mês, um ano, e a nossa vida se passa nisto tudo, e nós construímos a nossa existência acerca disto que nós determinamos chamar de tempo. Mas é só observar e pensar como Deus vê o tempo. Na verdade, Ele não vê como nós vemos. Ele é onisciente quanto ao tempo, à passagem do tempo, claro, bem diferente da nossa. Na Bíblia nós temos o exemplo de Sara, que junto de Abraão, na espera de um filho, sem esperança quanto a uma gravidez natural, afinal os dois já estavam velhos,
Já havia parado o costume da mulher para Sara, e ela estéril, nunca podendo dar filho ao seu esposo, mas havia a promessa do Senhor. Deus é o Deus do impossível. Deus atuaria na hora certa, mas diz lá Gênesis 21, versículo 2, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Deus falou, Deus mostrou a eles todo o seu poder, e eles então não confiaram, quiseram fazer do jeito humano, sendo que Sara cedeu a sua serva Agar, a egípcia, para Abraão, para que ele tivesse um filho, pensando que esse seria o filho da promessa, e depois deu a maior confusão quanto a isso. Mas no tempo de Deus, no propósito de Deus, vai nascer Isaque. Sara não soube esperar. Abraão não soube esperar. Nós também não sabemos esperar. O que está valendo aqui, portanto, é no tempo determinado de Deus. Não queira se apressar, não queira que as coisas aconteçam do seu jeito, o jeito de Deus é melhor para nós. Um outro exemplo negativo que nós temos daquele que não soube esperar foi de um rei, o rei Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 13, de 8 a 9, estava havendo um tempo de guerra, um tempo de espera para a batalha, e o sacrifício deveria acontecer para que se cumprissem aqueles votos, para que se cumprissem as ordenanças junto a Deus, mas quem fazia o sacrifício era Samuel, o profeta, o sacerdote Samuel. Saul não era sacerdote, era o rei, e muitas vezes a pessoa pensa que pode tudo. Pode ser rei, pode ser profeta, pode ser sacerdote, mas não foi isso que Deus determinou. Havia o tempo certo, e para Saul, Samuel estava se demorando, e ele precipitou-se, e vai ser grande a consequência negativa para essa atitude. Esperou Saul 7 dias. Imagine como ficou o seu coração 7 dias. É demais para se esperar. Segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Olha só, logo em seguida Samuel chega. Mais um pequeno tempo e tudo estaria resolvido. E Samuel disse que Deus não se agradou daquilo e que o trono seria tirado dele por causa dessa precipitação, por causa desta ansiedade, pelo tempo dele, não pelo tempo determinado pelo Senhor. Parece pouca coisa, mas é bastante sério este assunto, porque nós queremos do nosso jeito, nós até oramos ao Senhor, mas esperamos que Deus responda da maneira que nós queremos, e tudo isso nos traz um prejuízo muito grande, porque as coisas não saem como deveriam. E devemos estar atentos quanto a isso, se é o tempo de Deus, se é o tempo determinado pelo Senhor. A palavra-chave aqui é paciência. Ter paciência esperando o que o Senhor tem reservado para nós.
Isso também levou Jó a dizer lá no seu livro, capítulo 14, versículo de número 1, o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Então nós vivemos tão pouco aqui comparado com a eternidade de Deus. Quantos são os nossos anos? Hoje chegando a 70, passando aí para 80, um pouco mais, canseira e enfado e inquietação. Estamos sempre inquietos, querendo isto, querendo aquilo, que aconteça, porque não chega logo, porque não passa, porque eu não fico sabendo o resultado. E assim nós temos a nossa vida nessa inquietação. Todo homem nascido de mulher vive desta forma. Isto faz um mal muito grande para nós, enquanto o grande segredo está em esperar, em confiar em Deus, no tempo de Deus. Quem souber dominar isso, quem souber dominar a sua alma, os seus anseios, as suas ansiedades, para esperar no tempo de Deus, fará um bem muito grande para o seu ser. E isso é bastante difícil, mas aqui Deus quer nos ajudar a termos essa compreensão. Para Jó, o que aconteceu com ele, esperando até dias melhores, porque pior não dava para ficar, então ele viu que essa inquietude estava no seu ser. Quando isso vai passar? Eu creio, eu sei que vai passar, porque é impossível viver assim, nesse sofrimento eterno, esse sofrimento de todo dia. E a inquietação estava no seu coração, e ele percebeu que isso é para todos nós. Todos nós, seres humanos, vivemos dessa forma, e não deve ser assim. Deus nos chama a atenção, Deus nos chama para o seu tempo, para o tempo certo, o tempo determinado pelo Senhor. Por isso ele deixou registrado na palavra, na sabedoria do rei Salomão, quando ele escreve ali em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Olha o que Deus está nos falando, está tudo determinado, tudo tem o seu tempo, tempo para isto, tempo para aquilo. Então não adianta correr contra o vento, não adianta querer fazer da sua maneira. Um dos exemplos desse tempo determinado: há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. Tudo está estabelecido pelo Senhor, você não tem controle de nada. Você nasceu no tempo de Deus, no tempo determinado pelo Senhor, você passou a existir no querer de Deus, não no seu querer, no querer sim do homem, da mulher, mas não saberia que os seus pais teriam exatamente você como você é. A expectativa era de uma criança, homem, mulher, e aí nasceu você, mas foi no tempo determinado, no propósito de Deus que você nasceu. E para morrer da mesma forma. Deus já determinou que as pessoas nascem, que as pessoas vivem e que as pessoas morrem. É salário do pecado a morte. Todos somos pecadores, todos nós precisamos, devemos morrer. Então aqui basta entender: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, mas tempo de rir. Tudo tem o seu tempo determinado pelo Senhor. Um tempo glorioso determinado por Deus foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Jesus não deveria vir num tempo passado,
numa outra história da humanidade, nem agora para o futuro. Deus escolheu o tempo certo para que Jesus viesse ao mundo, para morrer na cruz, para ser o nosso Salvador. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, lemos assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse era o tempo certo da vinda de Jesus, um tempo onde existia a morte de cruz, o tempo que era da lei. Jesus diz cumprir toda a lei, e ele nasceu da mulher, nasceu de Maria. Então tudo foi no propósito, no querer de Deus, quando Deus envia o seu próprio Filho nessa plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo escolhido pelo Senhor. Também no tempo de Deus, Jesus voltará. Isso está lá em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mais uma vez, o tempo de Deus é o que prevalece. No tempo de Deus, Jesus veio ao mundo. No tempo de Deus, Jesus voltará. Quando será esse dia? Jesus disse que nem ele mesmo sabia, mas o Pai que está nos céus tem esse dia determinado, e ele se cumprirá, e ele chegará, e Cristo voltará para arrebatar, para levar os salvos, os escolhidos, para viverem para sempre com o Senhor. Temos também na palavra, lá em 1 Pedro, capítulo 1, 5, acerca do último tempo onde tudo se cumprirá. Diz esse versículo: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, isso nos dá uma garantia, isso consola os nossos corações. Nós somos guardados pelo poder de Deus. O inimigo não nos toca, o inimigo não pode roubar a nossa salvação. Essa salvação que já começou aqui, mas vai se completar naquele dia, no tempo determinado pelo Senhor. Agora vocês estão livres da carne, livres do mundo, livres do pecado, livres da atuação de Satanás, e isso tudo está reservado para este último tempo que o Senhor já determinou. Ele sabe quando será este dia. Ainda o apóstolo Pedro dizendo acerca da salvação, e que muitos estão achando demorada a volta de Jesus, já marcaram dia, já marcaram um tempo para essa volta e sempre deu errado. Mas lá em 2 Pedro 3,9 diz que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus se demora? Porque Deus não age do nosso jeito, mas age do jeito dele, graças a Deus por isso. O nosso jeito é precipitado, o nosso jeito faz com que as coisas deem tudo errado, mas o jeito de Deus é tudo certo, é tudo correto, é em nosso benefício. Nós precisamos exercitar o nosso ser para confiar em Deus,
para confiar no tempo de Deus. Muitas coisas realmente demoram muito tempo, mas foi o que Deus determinou. Ele não retarda a sua promessa. Sabe por quê? Porque Ele é longânimo, Ele é paciente. E para quê? Para que nós nos arrependamos. Nós vamos dando as nossas cabeçadas, fazendo coisas erradas no nosso próprio tempo, da nossa própria maneira. Então Deus sabe que isso também nos ajudará a entendermos: olha, eu tenho errado, tenho feito as coisas que não são da vontade de Deus. Isso, pelo Espírito, pode e deve causar um arrependimento nas nossas vidas. Então Deus é longânimo, foi longânimo com o seu povo, é longânimo com a humanidade, é longânimo com os crentes. Nós crentes fazemos tantas coisas erradas que não são da vontade de Deus, devemos reconhecer isto, mas Deus é longânimo, porque Ele sabe, Ele espera, Ele sim é paciente para com as suas criaturas, para com os seus filhos, para que possamos nos arrepender e voltar para a trilha certa, para o caminho certo que Ele determinou para nós. Se nós observássemos isso com todo carinho, que o que conta é o tempo de Deus, que o que conta é no tempo de Deus, a nossa vida seria bem diferente. Tiraríamos o eu, tiraríamos o nosso ego, tiraríamos a centralidade nas nossas vidas para depositá-la nas mãos do Senhor, nos cuidados do Senhor, porque Ele quer o melhor para conosco, Ele quer que nos arrependamos, por isso Ele é longânimo. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. E lá em Atos capítulo 17, 31, lemos assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse dia está estabelecido pelo Senhor. Ninguém tem controle, ninguém pode mudar, e ali estará o Senhor Jesus Cristo, que foi ressurreto dentre os mortos, e haverá esse julgamento do mundo. Então, o que nos resta, a partir de tudo isso que nós acabamos de ouvir e de compreender? Não adianta eu correr, não adianta eu me precipitar, não adianta eu querer do meu jeito. Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso confiar em Deus, para que se cumpra o tempo determinado do Senhor para a minha vida. E aí entra esse Salmo, de número 40, versículo 1, que é isso que precisa ficar em cada um dos nossos corações. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O clamar por socorro é nosso. E quando eu clamo por socorro é porque a situação é difícil, Deus permitiu que isso acontecesse, e na minha cabeça, no meu interior, eu preciso de uma resposta já, uma resposta agora da parte de Deus. Mas Deus fala para você: espere confiantemente em mim, eu me inclino sim para te ouvir, eu já ouvi, eu já anotei, eu vou atender. Só tem isso, que será no meu tempo, não no seu tempo. Deus sempre responderá, mas no tempo dele. Então, para nós, para o nosso íntimo, para o nosso interior, para o nosso ser, não há outra coisa a fazer,
senão esperar com confiança pelo Senhor. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. Eu sei que Ele tem o melhor para você. Eu sei que Ele tem o melhor para nós, no tempo dEle, na vontade e no propósito dEle. Tire toda a ansiedade do seu coração. Tire tudo isso que te afasta de ter confiança em Deus. É isso que Deus quer. Ele se demora, como nós anunciamos ali. Lázaro havia morrido já há 4 dias e Jesus se demorou. E Marta não gostou daquilo. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela queria para o tempo dela. Ela queria a presença do irmão ali com ela, e Jesus poderia realmente fazer isso. Mas ele se demorou. Mas se demorou para fazer algo maior, surpreendente, que foi a ressurreição de Lázaro. Irmãos, Deus se demora, mas para fazer algo maravilhoso, algo que nós não esperávamos, algo maior ainda do que nós pedimos. O que nos diz Efésios 3:20? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, qual a palavra do Senhor para a sua vida? Deus é poderoso. Deus sabe de todas as coisas. Deus enxerga todo o tempo é dele. Todas as coisas lhe pertencem. Você é precioso para o Senhor. Não viva ansioso, preocupado, esperando, gastando suas energias, lutando com Deus. Senhor, por quê? Por quê? Por que não é agora? Por que o Senhor não faz do meu jeito? Isso não é confiar no Senhor. Que você aprenda no seu coração que o tempo de Deus é precioso, que o tempo de Deus é o certo, é o melhor para a sua vida. Descanse, portanto, no Senhor, espera nele, confie nele, o mais tudo fará. Na verdade, Ele infinitamente faz mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então nós pedimos, nós pensamos nas coisas que serão boas para nós, mas Deus vai muito mais além. Então, se você esperar no Senhor, você terá muito mais além do que você pediu ou pensou. Como é bom confiar em Deus. Que seja essa a sua vida, de esperar, de ficar tranquilo. Olha, calma, se aquiete, porque Deus dará uma resposta que será muito maior. Será a ressurreição, será a vida novamente, será a vitória completa, porque Ele tem o melhor para você. Quero orar com você, quero orar com o irmão. Senhor, nosso Deus querido Pai, nós temos a correria do nosso tempo, as coisas que nós agendamos, a nossa agenda, Senhor, tem que ser depositada aos Teus pés, para que o Senhor nos abençoe, e sabendo que essa agenda pode ser mudada pelo Senhor, ela pode ser afetada no querer do Senhor, e que estejamos prontos para essas mudanças, mudanças que serão o melhor para nós. Ó Deus, nos ensine a descansar em Ti, nos ensine a confiar em Ti, porque Tu tens a resposta certa, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor tem para nós. Haja, Senhor, em cada coração, no Teu Espírito, para que possamos compreender e viver e aplicar essa palavra e esperar no tempo de Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teu próprio plano. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais, para fazer infinitamente